Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Spotlight, este webcast que é emitido sempre no último dia útil de cada mês. E que coincide aqui com este momento, coincide aqui com o envio da nossa newsletter da Scholes, que é enviada na última quinta-feira do mês, portanto foi enviada ontem. Relembro que para subscrever a newsletter podem fazê-lo através do link que disponibilizamos no primeiro comentário e poderão acompanhar também através de um outro link esta edição. Portanto, nós vamos fazer no final da sessão de hoje uma análise à newsletter que foi enviada ontem, e para quem ainda não a subscreve e portanto não a recebeu, pode acompanhar através desse link também. Esta edição vamos focar-nos muito então aqui em estratégias de financiamento e as calls e avisos, tanto europeus como nacionais, que estão abertas. Vamos dar desde já início com um segmento dedicado aos projetos da União Europeia, nomeadamente como garantir o reembolso dos custos dos projetos. A verdade é que a participação em projetos europeus representa uma oportunidade única e bastante estratégica, tanto para empresas como outras organizações e instituições, mas o reembolso dos seus custos continua a ser uma das maiores fontes de frustração por parte dessas entidades. Na EFI nós disponibilizamos um artigo este mês, que foi enviado nas nossas newsletters, que alerta para os principais erros que são cometidos e que podem levar efetivamente à perda de elegibilidade de despesas, falta de documentação, má interpretação das regras. E portanto neste segmento pretendemos esclarecer como garantir que estes custos são corretamente planeados. Para isso e para evitar surpresas desagradáveis, temos connosco a Maria Macedo. Olá Maria, bom dia. Olá. A Maria é consultora na equipa de projetos europeus, portanto está mais do que habituada a todos estes trâmites. E portanto Maria, antes de avançarmos para aquilo que são as soluções ou aquilo que são as boas práticas, eu perguntava-te precisamente quais é que são os erros mais comuns que levam à à não elegibilidade de custos em projetos da União Europeia. Certo. Olá a todos. Em primeiro lugar, eu penso que vale a pena recordar os custos que, por norma, são elegíveis na maioria dos programas europeus. São bastante standard, digamos assim, Uhum. em toda a panóplia de programas europeus que estão disponíveis. E quando refiro programas europeus, refiro-me aos que são geridos centralmente pela Comissão Europeia. Portanto, aqui, em termos de custos elegíveis, por norma, custos com pessoal para cobrir os salários e despesas associados aos colaboradores que trabalham diretamente nos projetos, os custos com subcontratação para contratação de tarefas específicas do programa de trabalhos a entidades externas que não fazem então parte do consórcio, também custos de aquisição, e aqui incluem-se viagens, ajudas de custo ligadas ao projeto, também aquisição de bens, serviços e depreciação de equipamentos utilizados também no âmbito do projeto. Para além disso, por norma existe sempre uma taxa fixa de custos indiretos que varia em percentagem de programa para cobrir aqui despesas gerais e administrativas. E depois algumas outras categorias menos habituais, portanto, bens e serviços faturados internamente e contribuição em espécie de terceiros e também apoio financeiro a terceiros. E de forma geral, estas são sempre as categorias elegíveis com as suas exceções, que vão variando de programa para programa e também de call para call, é sempre necessário verificar. E ainda que, portanto, os projetos europeus sejam até na maioria das vezes mais simplificados no que concerne ao reporte financeiro, em comparação com os nacionais, e que tenham aqui esta tipologia de custos mais standard, existem alguns erros comuns, como questionavas, que podem levar à não elegibilidade das despesas. E, portanto, eu vou salientar aqui 4. Primeiro, então, o equipamento, a questão do equipamento e a depreciação do mesmo. Por vezes, entidades que acabam por imputar o custo total em vez de aplicar a depreciação proporcional ao tempo de uso no projeto. Portanto, é muito importante esta questão, ressalvar sempre, desde logo na fase de candidatura, para garantir a elegibilidade do custo. Para além disso, também aqui a classificação de categorias de custo de forma errada. Há muitas vezes uma confusão entre alguns custos
de aquisição e a subcontratação, portanto, que são colocados erradamente em subcontratação. E também, por vezes, custos de aquisição de bens ou serviços podem confundir-se com certos custos de aquisição de equipamento. Portanto, muita atenção na correta categorização das diferentes despesas. Outra nota de alerta é que é muito importante iniciar as despesas relacionadas com o projeto apenas após a data oficial de início do projeto. Portanto, é comum, por vezes, entidades que têm já despesas anteriores ao início do projeto e essas não serão elegíveis. Nos projetos europeus, a elegibilidade das despesas é apenas remetida para a duração oficial do projeto, portanto, nem anteriormente, nem após a finalização do projeto. E, por fim, eu salientaria aqui a estimação correta e realista, o mais possível, dos recursos humanos nos projetos europeus. Aqui é sempre em molde de estimação de recursos humanos em fase de candidatura e, por vezes, há uma tendência que as entidades possam inflacionar um pouco esta estimação, o que pode resultar no futuro numa dificuldade de execução do projeto, portanto, até mais do que a não elegibilidade, aqui uma dificuldade em execução e do reporte deste custo com os recursos humanos. Portanto, eu apontaria aqui por estes 4 e depois remeto também para o artigo para conseguirem uma visão mais integrada. Sem dúvida. No fundo, estes 4 pontos que tu salientaste já são, são no fundo alertas e, portanto, acabas por ter uma boa prática associada, não é? Mas ainda assim pergunto-te que outras boas práticas é que tu realmente recomendarias para garantir que os custos são corretamente documentados e também reembolsados, no fundo, que é aqui a parte interessante. Eu diria que, em primeiro lugar, a boa prática começa logo desde a fase na candidatura, na elaboração da candidatura, portanto, garantir desde logo e com bastante atenção as regras específicas de cada aviso para garantirmos que estamos a considerar as categorias que são elegíveis e a seguir algum tipo de recomendação que o aviso, a call, indique. Depois, claro, uma que já é um pouco transversal a todo tipo de financiamento, mas que é sempre importante ressalvar, que é manter toda a documentação técnica e financeira devidamente organizada desde o primeiro dia do projeto. Aliado a isto, também garantir aqui que existe uma coerência entre o relatório técnico e financeiro, portanto que efetivamente o que estamos a reportar financeiramente está alinhado com o que foi feito a nível técnico no projeto. Também podemos indicar aqui, também em título de sugestão, de boa prática, uma implementação de algum tipo de processo interno, de controle interno de validação das despesas. E por fim, manter sempre, aqui uma recomendação nossa, manter sempre as pistas de auditoria para assegurar aqui a rastreabilidade dos custos e no caso dos europeus eu ressalvo esta questão tendo em conta que por vezes a tipologia de reporte financeiro são custos reais, onde isto é obrigatório, mesmo para a execução do projeto, mas outras vezes, e cada vez mais comum, há uma simplificação do reporte financeiro pela Comissão Europeia, que são os tais projetos lump sum, que ouvimos falar agora de forma mais ativa, e estes não obrigam o reporte financeiro à Comissão Europeia, ao projeto, digamos assim, mas é recomendável ainda assim, da nossa parte, que seja mantida esta pista de auditoria. Não será necessário, em princípio, para a execução do projeto, mas poderá ser necessário mais tarde outro tipo de auditorias nacionais e à entidade. Portanto, nós recomendamos sempre que se mantenha. E também porque é uma modalidade relativamente nova e assim também salvaguardamos algum tipo de surpresa futura. Sem dúvida. Tudo isto que nos falas parecem boas práticas associadas aqui à gestão de projetos, não é? Que é no fundo também o teu dia a dia. De que forma é que nós, a EFI Group, e tu, dentro da tua equipa, consegues apoiar estas entidades, estas empresas na gestão financeira e documental destes processos? Apresentaste-nos aqui algumas boas práticas, mas depois na prática como é que vocês dão esse suporte também para as pessoas entenderem como funciona?
Então, aqui é a EFI Group, nós contamos com uma equipa especializada para estas questões, tanto em Portugal como em Espanha. Portanto, trabalhamos aqui de forma transversal, que nos aporta aqui também bastante know-how e experiência de casos passados, que é sempre uma mais-valia nestes temas do reporte financeiro. E, portanto, nós temos aqui um conjunto de serviços direcionados à gestão financeira dos projetos europeus, que garantimos, acima de tudo, a conformidade com os regulamentos e maximizamos aqui também a elegibilidade dos custos. E, em concreto, eu diria 3 pontos onde nós apoiamos de forma prática mais no dia-a-dia. Portanto, desde logo, a interpretação correta das regras de elegibilidade, e também servindo de helpdesk a qualquer tipo de questão e dúvida que surja. Um apoio mais individual, mais personalizado, a organização e validação da documentação necessária a nível financeiro junto das entidades, e depois também um apoio contínuo de monitorização da execução financeira, também servindo aqui alguns elementos de gestão do projeto, digamos assim, de alerta de timings essenciais para a submissão dos relatórios e para a verificação das despesas. Portanto, essencialmente é nesta linha que atuamos no dia-a-dia. E, assim, em jeito de nota final, penso que este acompanhamento especializado permite às empresas focarem-se na execução técnica do projeto, tendo aqui a confiança que a componente financeira está a ser gerida da melhor forma e segundo todas as regras que devem ser seguidas. Sim, senhor, fica tudo assegurado e conforme tu dizias ainda agora, sobretudo, a vossa experiência pode-vos permitir muitas das vezes maximizar a elegibilidade dos custos. Eu acho que isto é algo que deve ser tido em conta pelas organizações. Às vezes fazer tudo dentro de portas pode não levar aos melhores resultados e aos melhores outputs. Obrigada, Maria, pela tua intervenção. Conforme dizia a Maria e bem, este artigo está disponível no nosso website, foi também enviado na nossa newsletter e, portanto, não deixem de o consultar. Entre tudo isto que a Maria mencionou, tem bastantes outras dicas práticas. Avançamos para o nosso segundo tema. Ele não está diretamente relacionado na parte mais de gestão e execução dos projetos, mas é no fundo um tema que nos traz aqui uma fase prévia, que é a fase de análise de oportunidades de candidatura. Falo-vos do programa Incentivar, este que vai a caminho da quinta edição, é um evento itinerante pelo país que tem percorrido várias regiões com sessões presenciais, no fundo dedicadas aqui à apresentação de oportunidades de financiamento, neste caso nacionais, portanto tanto o PRR como Portugal 2030, assim como a apresentação de benefícios fiscais, como é o caso do CIFID, do REFAI, entre outros. Aqui no fundo o objetivo deste evento é capacitar empresários, esclarecer dúvidas, isto muito num âmbito local, portanto promover um networking útil e imediato com as empresas que comparecem nestas nossas sessões. A Patrícia, que eu chamo agora para esta conversa. Olá, bom dia, Patrícia. Olá, bom dia, Bárbara. Tudo bem? A Patrícia tem sido nossa oradora residente nestas sessões, já realizamos 4, a quinta está já agendada, inclusivamente podem fazer o registro, sobretudo aqui se calhar para as empresas do Norte, vamos estar em Matosinhos com mais uma sessão, no Instituto Eletrotécnico Português, onde mais uma vez a Patrícia será oradora e, portanto, Patrícia, para quem ainda não conhece, embora eu já tenha falado aqui um pouquinho, eu gostava que nos definisse aqui o conceito deste programa Incentivar e também falasse um bocadinho por onde é que já passaste e que outputs é que se retiraram destas sessões. Ora bem, Bárbara, o programa Incentivar, como tu já referiste, e bem, é um programa que permite aqui um contacto direto com o tecido empresarial. Portanto, o programa visa mesmo isso, visa uma aproximação ao tecido empresarial nacional, com o objetivo de divulgar instrumentos que se encontram disponíveis de apoio às empresas, para que elas possam implementar as suas estratégias de negócio. Portanto, e estamos a falar de instrumentos, quer ao nível de sistemas de incentivos financeiros,
quer ao nível de benefícios fiscais, e que tem como sempre como foco principal o incentivar as empresas a investirem nos seus negócios, nas suas estratégias de negócio de forma planeada e eficaz, com o objetivo sempre último de potenciarem a sua competitividade. Paralelamente, e em todos os eventos temos estado a realizar em parceria com a J. Pereira da Cruz, que no fundo vem completar também um pouco todo este trabalho com um apoio na divulgação da matéria de propriedade intelectual e de forma que as empresas podem, de alguma forma, proteger este ativo que é tão importante para elas. Efetivamente já realizamos 4 eventos, estes eventos são realizados com parceiros estratégicos, assim como em Matosinhos também será realizado com parceiros estratégicos, portanto a ideia destes eventos é serem realizados com parceiros estratégicos das regiões, porque são quem melhor conhece o território, não é? Em Vila Real realizamos o evento com a Régia de Ouro Parque, é uma parque de ciência e tecnologia, em Leiria com o Instituto Politécnico de Leiria, no Porto com o Porto Tech Hub, e em Viana do Castelo também com o parceiro Data Collab. Portanto, estes eventos são realizados de uma forma cabal com parceiros da região, que no fundo também nos ajudam a dinamizar o território. E que no fundo também ajudam um bocadinho a orientar os temas abordados, porque nós temos Sem dúvida. esse cuidado, não é? De uma orientação. Por isso perguntava-te realmente que temas, embora acredito que eles variem de sessão para sessão, consoante a região, que temas é que são abordados em termos de agenda e, sobretudo, que tipo de questões é que têm surgido por parte dos empresários, o que é que se tem retirado como as principais dúvidas de cada sessão? Como disse há pouco, os principais temas estão centrados ao nível dos incentivos financeiros e dos benefícios fiscais que estão disponíveis para as empresas. No que diz respeito aos sistemas de incentivos financeiros, muitas dúvidas que surgem estão relacionadas com de que forma é que nós nos podemos candidatar a estes sistemas de incentivos, que requisitos existem e que estão definidos para cada sistema de incentivos e que teremos que cumprir. E ao nível dos benefícios fiscais, a lógica também é um pouco a mesma. Aqui a questão é, ao nível do sistema de incentivos, portanto, as empresas têm que ter preparado toda uma estratégia para a implementação de um determinado projeto e nessa estratégia tem que estar definido um conjunto de atividades e investimentos e a partir daí tentarmos encontrar qual o sistema de incentivos mais ajustado e, portanto, e nesta fase, é nesta fase que as empresas têm mais dificuldade em identificar qual é o sistema que tem mais enquadramento, em que tem mais maior enquadramento, ou melhor enquadramento dos investimentos que pretende realizar. Depois, ao nível da forma como se podem candidatar e, portanto, e de que forma é que efetivamente depois vão implementar o projeto, como é que funciona em termos de reembolso. Portanto, as grandes questões centram-se a este nível. E, como é óbvio sempre, quais são os sistemas de incentivos que estão disponíveis naquele momento ou para breve. Ao nível dos benefícios fiscais, portanto, aqui também há uma lógica de enquadramento, mas estamos a falar já de investimentos que já foram realizados e, portanto, tentar ver de que forma é que estes investimentos já realizados poderão permitir às empresas recuperar parte deste investimento pela via dos benefícios fiscais. Realço aqui, efetivamente, que tanto ao nível dos incentivos como dos benefícios há um conjunto de requisitos que estão legalmente definidos para as empresas, mas também específicos aos investimentos propriamente dito e ao enquadramento dos mesmos, quer por sistema, quer por benefício. Portanto, e a partir do momento que há um cumprimento por parte da entidade, temos que ver em termos de investimentos ou de estratégia, o enquadramento e o melhor enquadramento no sistema de incentivo ou benefício. Realço aqui que é muito importante que as empresas tenham muito bem definidas a sua estratégia para que seja mais fácil ajustar a sua estratégia, as suas necessidades para a implementação da sua estratégia ao sistema mais adequado. Como disse há pouco, estes eventos são realizados em parceria com a J. Pereira da Cruz, e, portanto, para além da vertente de sistema de incentivos e benefícios fiscais, há aqui um enriquecer destes eventos
ao nível do papel estratégico que a propriedade intelectual tem enquanto ativo de excelência das empresas e, portanto, e de que forma que as empresas podem proteger este ativo de forma eficaz. Portanto, a ideia base dos eventos é sempre esta, portanto, e as grandes dúvidas das empresas estão acima de tudo centradas no como fazer, de que forma e o que é que existe efetivamente por cada território, como disseste há pouco, efetivamente nós território a território vamos ajustando, porque vamos adequando aos sistemas que estão abertos ou disponíveis no momento e para os territórios em que estamos efetivamente a realizar a sessão. Excelente. Isto marca aqui uma diferença porque efetivamente nós na EFI Grupo fazemos inúmeras sessões online, através do LinkedIn Live, onde estamos neste momento, temos vários webcasts, mas este programa Incentivar tem um formato presencial, não é? Portanto, é diferente de uma abordagem digital ou centralizada. O que é que tu sentes a fazer parte destas sessões que lá está? Em que é que elas se distinguem destes formatos mais digitais, onde tu também participas com alguma frequência? Como disseste há pouco, e bem, este formato presencial permite-nos uma maior proximidade ao tecido empresarial de cada região, ou seja, permite-nos um contacto mais direto, quer a nós, quer às empresas, não é? Portanto, permite também aqui induzir aqui alguns momentos de networking mais direcionados em que os empresários podem partilhar experiências, colocar questões que se refletem de elevado valor acrescentado para eles, mas também para nós, não é? Portanto, para nós também é extremamente importante percebermos quais são as necessidades ajustadas e identificadas em cada território, porque é claro que há necessidades que são transversais ao tecido empresarial, mas como é óbvio, território a território, nós vamos conseguindo identificar necessidades específicas de cada um deles. Os eventos presenciais permitem promover toda uma dinâmica, no fundo, de grupo, que vai ser potenciadora para o envolvimento de todos os participantes. Portanto, estes eventos eu acho que acabam por ter uma eficácia acrescida para todos e que muitas vezes livres, não é? Ou sem as barreiras que estão muitas vezes inerentes aos eventos de cariz digital, não é? Acho que cria-se aqui um à vontade acrescido por parte dos participantes e um envolvimento muito mais próximo. Excelente. Basicamente No fundo é isto. um win-win. Nós conseguimos fazer uma melhor auscultação do mercado e das necessidades, como dizias e bem, e as empresas também num formato presencial, e dizer aqui que isto são eventos de pequena escala, e que são promovidos a essa pequena escala propositadamente, não é? Para que haja realmente esse espaço para conversa, para dúvidas, para esclarecimentos, às vezes até para partilhas de casos práticos, não é? De cada uma das empresas e dos empresários Sim. presentes, e não só consultores EFI estão lá disponíveis para prestar esclarecimentos, mas muitas vezes entre os empresários acabam por se criar relações Dinâmicas de networking, não é? Portanto, exatamente, dinâmicas de networking. acrescentam valor. Sem dúvida, portanto, acho que depois de tudo isto, não restam dúvidas de que acho que a participação de quem nos ouve pode ser realmente interessante para o seu negócio, e mais uma vez deixo o convite para a sessão que temos agendada para o próximo dia 12 de novembro em Matosinhos, onde também a Patrícia vai estar. Patrícia, obrigada pela tua intervenção. Nada, Bárbara. Continuação de um bom dia. Do nosso lado, avançamos para oportunidades concretas, portanto, falamos inicialmente de como alcançar melhor, peço desculpa, de elegibilidade dos custos nos projetos europeus, falamos de um evento que realmente faz aqui uma auscultação e permite a partilha de oportunidades com os empresários, e agora vamos às oportunidades concretas com a Sofia e com a Joana. Olá, bom dia às duas. Como é habitual, neste segmento fazemos então uma análise à newsletter da escola, que eu disse já no início desta sessão, foi enviada ontem, podem consultá-la através do link que está disponível nos comentários. Começava por ti, Joana, naquilo que são as oportunidades nacionais. Neste momento, temos vários avisos abertos, mas quais destes é que destacarias para o tecido empresarial? Então, este mês foi um mês bastante produtivo naquilo que é a abertura de avisos, não é? Portanto, já estávamos a aguardar a abertura de alguns deles.
Destaco do PRR, portanto, do Plano de Recuperação e Resiliência, 2 deles, a linha Reindustrializar, que apoia mais concretamente a produção de novos bens e serviços ou a introdução de melhorias significativas naqueles que já existem, e que este apoio financeiro, aquilo que pretende é promover a diversificação da base industrial do território português, não é? Contribuir principalmente para o aumento da produção nacional daqueles que são bens ou serviços transacionáveis com alto valor acrescentado, e promover esta ligação entre o sistema empresarial e o sistema científico e tecnológico. Este aviso, esta linha do reindustrializar, estará aberta em 2 fases, portanto, a primeira fase a terminar dia 14 de novembro e depois a segunda fase em dezembro, dia 29. Ela tem aqui 2 componentes, portanto, uma componente de investigação e desenvolvimento que pode ir até uma taxa máxima de financiamento de 80%, fundo perdido, e a componente de inovação produtiva, em que as taxas de financiamento variam de acordo com as regiões, mas, portanto, para a região norte, Centro e Alentejo estamos a falar de taxas de apoio entre 30% e 40%, e para as regiões de Lisboa e do Algarve entre 10% a 35%, todas estas a fundo perdido. Em termos de despesas elegíveis, podemos contar aqui com variadas, não é? Dependendo também depois da componente, mas maioritariamente aquisição de ativos fixos, quer tangíveis, quer intangíveis, todo o custo com os recursos humanos que estão afetos às atividades de investigação e desenvolvimento, portanto, que é aqui, se calhar, a maior componente deste aviso, instrumentos, equipamentos, também há aqui uma pequena percentagem que pode ser alocada à construção de edifícios ou obras de remodelação para os projetos, para concretamente alocar aqui a despesa relativa a este projeto. Em termos de investimentos, estamos a falar aqui do investimento mínimo de 500 mil euros e um investimento máximo de 25 milhões de euros. Okay? Portanto, temos aqui um âmbito bastante grande deste aviso. Em segundo lugar, gostaria de destacar a linha de economia, defesa e segurança, portanto, estamos a falar das mesmas fases do aviso anterior, a primeira a terminar agora dia 14 de novembro, a segunda fase em 29, de dezembro. Este aviso tem como objetivo apoiar concretamente projetos com aplicações civis e militares, incluindo certificações, desenvolvimento de tecnologias de dupla utilização e internacionalização, reforçando quer a base industrial, quer a base tecnológica nacional em setores estratégicos, como são aqueles da defesa e segurança. Em termos de beneficiários, eles podem ser empresas de qualquer dimensão no território de Portugal continental, desde que a atividade não se encontre diretamente associada, neste momento, à produção de bens ou serviços para uso exclusivamente militar. Portanto, é para empresas que querem entrar efetivamente na área da defesa e segurança e que para já ainda não estão presentes. À semelhança do aviso anterior também temos 2 componentes, portanto a componente de investigação e desenvolvimento e a componente produtiva. Em termos de investigação e desenvolvimento estamos a falar de uma taxa a fundo perdido de 80%. Na componente produtiva, mais uma vez, para as regiões Norte, Centro e Alentejo, entre 30% e 60%, para as regiões de Lisboa e do Algarve, 15% e 35%. Em termos de despesas elegíveis, exatamente como no aviso anterior, estamos a falar de aquisição de ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, custos com recursos humanos diretamente ligados à componente de investigação e desenvolvimento. Também existem outro tipo de despesas que são elegíveis, nomeadamente a consultoria, para todas as despesas que sejam elegíveis dentro deste programa. Um outro aviso já aguardado há algum tempo, lançado aqui pelo PEPAC, portanto, para um setor ligeiramente diferente de operação, portanto, para a bioeconomia, componente mais agrícola. Este sistema de incentivos tem como objetivo apoiar a realização de investimentos em bioeconomia associadas à agricultura ou floresta,
para aumentar a competitividade do tecido agroindustrial e da indústria florestal. Este aviso funciona através do aumento da produção, criação de valor acrescentado, melhoria da qualidade dos produtos já existentes ou então a gestão eficiente dos recursos. Em termos de beneficiários, podem-se candidatar pessoas singulares ou coletivas que já se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas. Estamos a falar aqui de uma taxa máxima a fundo perdido de 50%, portanto é um aviso que já era esperado e aguardado por este setor há muito, e portanto traz aqui uma vantagem competitiva para estas empresas deste setor. Em termos de fases de candidaturas, este aviso estará aberto até ao final do ano, portanto até dia 30 de dezembro. E se calhar é aquele que foi o mais aguardado pelas empresas nestes últimos tempos e posso dizer até já nos últimos anos, porque o último aviso que tinha aberto do internacionalização das PMEs tinha sido muito restrito relativamente às empresas que se poderiam candidatar, portanto tinham de ser empresas que já tivessem um volume de exportação elevado, e agora tivemos a novidade que empresas novas exportadoras, digamos assim, portanto com um volume de negócios de exportação mais baixos também se podem candidatar a este aviso. Portanto, a internacionalização, aquilo que pretende é apoiar PMEs, neste caso em concreto, na sua internacionalização, quer de modelos de negócio, quer de bens ou serviços transacionáveis, através da adoção de estratégias de negócio mais avançadas e que aumentem a capacidade exportadora da empresa e a sua própria integração em cadeias de valor globais. Portanto, este aviso, aquilo que nos diz é que para empresas com um volume de exportação já superior a 200 mil euros têm uma taxa máxima de financiamento de 40%, para empresas que efetivamente tenham um volume de exportação inferior a 200 mil euros, estamos a falar de uma taxa máxima de 50%. Em termos de despesas elegíveis, aquelas que são as mais procuradas, portanto, temos aqui a contratação de 2 recursos humanos qualificados, desde que alocados a atividades relacionadas com a internacionalização, tudo o que são ações de prospecção em mercados externos, participação em feiras, adesão a plataformas eletrónicas ou motores de busca, tudo aquilo que está efetivamente direcionado para a internacionalização das empresas pode ser aqui contemplado neste aviso. Em termos de fases de candidaturas, temos 2, portanto a primeira a terminar a dia 30 de dezembro e a segunda fase para 31 de março do ano 2026. Portanto, falas-nos aqui de 4 oportunidades que no fundo têm aqui um prazo bastante curto, todas elas para que com o fim do ano, pelo menos nas primeiras fases, não é, Joana? Exatamente, sim. Exatamente, temos aqui um período muito curto de trabalho para cumprir, para a submissão destas candidaturas, portanto, e depois há uma outra coisa, que é as empresas devem procurar efetivamente candidatarem-se o mais rápido possível, porque nós temos visto em muitos avisos que aquilo que está a acontecer é que as dotações esgotam muito rapidamente. E, portanto, a procura é muito elevada e, portanto, convém garantir que a nossa candidatura é uma candidatura vencedora, sim, mas também que entra atempadamente aqui e com alguma celeridade nestes avisos. Claro, para contar para a corrida, no fundo, não é? Deixa Exatamente. nota de que tanto os avisos que nos falas do PRR da linha IFIC, como este aviso do Portugal 2030 da internacionalização, nós realizamos muito recentemente 2 sessões LinkedIn Live, e que ambas estão disponíveis tanto via LinkedIn como no YouTube, e portanto são sessões de esclarecimento um bocadinho mais extensas, embora a explicação já permite às organizações pelo menos perceberem se têm enquadramento nos seus projetos, não é? Mas são sessões mais detalhadas e portanto não deixem de as consultar. Obrigada, Joana. À semelhança do que tu dizias no início, como vocês podem ver, eu estou a percorrer a newsletter e ela realmente, no que diz respeito às oportunidades nacionais, está bastante extensa, porque foi um mês realmente muito rico. Também temos aqui vários avisos que estão prestes a fechar e, portanto, há que ter atenção a isso. No entretanto, eu vou passar a palavra à Sofia e, à semelhança daquilo que eu pedi à Joana, a Sofia perguntava-te, no âmbito das escolas europeias, o que é que tu destacarias este mês para as organizações que nos ouvem?
Olá, Joana. Olá, Bárbara. Bom dia. Bom dia a todos aqueles que estão a assistir do outro lado. Portanto, nos próximos meses estão então disponíveis algumas oportunidades de financiamento europeu que são dedicadas à impulsão da inovação em saúde e no fortalecimento dos ecossistemas tecnológicos. Hoje vou destacar 3 oportunidades, sendo que uma delas, na verdade, é um reforço daquilo que já destacamos na newsletter anterior, também aqui para dar a nota de que os timings são claramente importantes e para não perderem a oportunidade, não deixarem passar a oportunidade de efetivamente candidatarem-se a todas as opções abertas. Portanto, aqui o tal cromo repetido que acabo por falar é o EU4Health. Portanto, a Comissão Europeia disponibiliza mais de 50 milhões de euros para apoiar projetos em áreas prioritárias na parte da saúde, nomeadamente e especificamente em rastreios oncológicos, com ações específicas para cancros como o cancro gástrico, o pulmonar e o da próstata. Também a prevenção cardiovascular, e aqui inclui também o uso da inteligência artificial e de dados de saúde de forma a conseguir ou de forma a ser promovida uma melhor detecção precoce e gestão integrada deste tipo de doenças e de doenças crónicas. Portanto, há também, neste âmbito do EU4Health, iniciativas dedicadas à inovação em dispositivos médicos, nomeadamente para populações pediátricas, também o acesso a medicamentos e à biotecnologia baseada em dados de saúde. Para além disso, aqui destacar também o apoio à organização de conferências científicas, sendo que estas conferências científicas serão conferências científicas de alto nível, que visam promover o diálogo entre ciência, sociedade e também políticas públicas. Aqui dar a nota de que a data de corte para estas candidaturas será então o dia 6 de janeiro de 2026, pelo que, apesar de parecer que temos algum tempo, na verdade não falta assim tanto. Verdade. Por outro lado, o programa do Horizonte Europa, o EIE, neste caso European Innovation Ecosystems, oferece aqui cerca de 10 milhões de euros para permitir escalar sistemas de IPTEC em regiões consideradas menos desenvolvidas. Aqui neste programa, de destacar 2 convocatórias, uma delas para atrair investimento estrangeiro através de redes de investidores e aceleradoras, e por outro lado, a outra oportunidade aqui aberta para fortalecer a colaboração entre a investigação e a indústria, promovendo desta forma o desenvolvimento de soluções tecnológicas. As candidaturas a este programa decorrem até o dia 20 de janeiro do próximo ano. Por fim, a terceira oportunidade que queremos então aqui destacar é que no âmbito do Cluster 5 do Horizonte Europa estão então disponíveis mais de 500 milhões de euros para apoio a projetos que promovam e que acelerem a transição verde e digital, neste caso com foco em energia, mobilidade sustentável e economia circular. Estas oportunidades no âmbito do Cluster 5 estão então abertas e têm uma data de corte de 20 de janeiro de 2026 ou então de 17 de fevereiro também do próximo ano. Bem, tanto aquelas que estão para encerrar no fim deste ano, como aquelas que estão previstas para, por exemplo, 20 de janeiro, é como tu dizias, pode parecer que se tem um bocadinho mais de tempo, mas as candidaturas europeias também requerem aqui outro detalhe, outro nível, portanto é entrar já em contacto e dar início a estes processos. Obrigada às duas, acho que a sessão de hoje e este momento agora final da apresentação de calls concretas realmente foi uma sessão muito dedicada àquilo que podem ser as oportunidades para, não só para as empresas, mas para diferentes organizações. E caso tenha surgido alguma questão, interesse em algum dos temas, por favor, não hesitem em entrar em contacto connosco. Voltamos-nos a ver numa próxima sessão do Spotlight no próximo mês. Obrigada e o resto um bom dia.